Vamos agora para outra questão familiar muito importante, né? União estável, divórcio, planejamento sucessório. Caramba, isso aqui é um assunto também que mexe com as pessoas direto, né? Hoje, quais são as principais diferenças entre união estável, casamento, em termos de direitos patrimoniais? Tem muita gente hoje que ou não quer se unir, mas no final das contas tem que se unir, tem que fazer no mínimo uma união estável. Não quero casar, mas pelo menos a união estável tem que ser feita. Como é que isso ocorre para a questão de patrimônio? Como é que vocês lidam com isso? Como é que você aconselha esse tipo de operação, vamos chamar assim? Sim. Na gestão jurídica do patrimônio de uma família, esse elemento é um elemento importantíssimo. Inclusive de aconselhamento aos filhos. Não só os patriarca. Patriarca e matriarca normalmente já têm uma relação de união há muito tempo constituída. Inclusive os mais antigos no regime da comunhão universal. Isso, bem sólido mesmo. Bem sólido mesmo, tá? Hoje pela manhã, inclusive, eu tive uma reunião que o casal era do regime da comunhão universal e eles me disseram assim, doutor, no nosso caso, tanto faz o regime da comunhão universal ou o regime da comunhão parcial, porque tudo que a gente tem, a gente adquiriu na constância da união. Nós não tínhamos nada. Bacana. Nós não tínhamos nada. Eles diziam assim, nós não tínhamos nada à época da nossa união. Só que isso hoje é cada vez mais raro, né? Sim, sim, cada vez mais raro. Mas aqui o primeiro destaque é que hoje não existe qualquer diferença de direitos entre um casal que está sob o regime do casamento formal, registrado, e aquele que está em regime de união estável. Tá? Isso é importante. Seja formal, seja não registrada. Então, hoje os direitos, tá? Os direitos são exatamente os mesmos. Está bem consolidado, né? Está bem consolidado agora, inclusive simulado. Isso está bem consolidado, inclusive no judiciário, tá? Agora, uma questão importante aqui. Quando eu vou casar, necessariamente o cartorário lá, né? O títulos e documentos, vai perguntar qual é o regime da união de vocês. Então, haverá uma possibilidade de manifestação. Eu quero o regime da separação de bens, eu quero o regime da comunhão parcial ou até o da universal, que hoje está em desuso, mas ainda está presente no nosso ordenamento. Tá? Então, o casamento oportuniza essa reflexão. Uma união estável não registrada, uma união estável porque está em questão fática, né? Está claramente ali no regime de união estável, ninguém te perguntou qual é o regime. E aí, o que acontece? Aquela máxima que eu disse anteriormente. Se você não fala, a lei vai falar por você. Então, se você reúne os elementos fáticos de constituição de uma união estável, vem o legislador e define que, já que vocês não escolheram qual é o regime será o da comunhão parcial. Tá? Parcial. Vem e define. O legislador define que é o regime da comunhão parcial. Então, os direitos hoje são exatamente os mesmos. Mas, num deles, no casamento, eu vou ser provocado para escolher um regime. Tá? E você tem esse direito. Exatamente. Se você não escolher, vão escolher por você. Vão escolher por você. E lá no regime, né, da união estável, uma vez caracterizada, o legislador vai definir. E o que caracteriza uma união estável? Aqui também a gente vive um subjetivismo perene, porque a regra da legislação é ânimos de constituir família. Aí o cliente me pergunta, mas o meu filho não mora com ela. Absolutamente irrelevante morar junto. Não é mais... Antigamente tinha que morar 2 anos, hoje não existe mais isso. Nós tivemos uma situação recentemente da declaração de uma união estável numa união pela internet. Caramba, Pela internet. O casal não tinha se encontrado pessoalmente e houve uma declaração de união estável porque eles tinham o ânimos de constituir família, tá? Eles ainda não tinham tido a oportunidade de se encontrar. Só de formalizar encontrar, né? Sim. Então, isso é de um subjetivismo perene, um risco enorme para as famílias. Então, muitas vezes está lá, né? O pai e a mãe construindo arduamente um patrimônio e também com o auxílio dos filhos, claro, tá? E, eventualmente, se você não orientar adequadamente os filhos, parte desse patrimônio pode ser distribuído aí de uma forma indesejada se você não formalizou adequadamente essa relação.